Palácio Nacional da Pena, quando entra para a gestão da Parques de Sintra, apresentava naturalmente problemas de conservação. Verificou-se que efetivamente o relógio era uma peça importantíssima. Porquê? Porque nós tínhamos uma torre com um relógio que tinha quatro mostradores fantásticos revestidos a azulejo e que não tinha sequer ponteiros. Portanto, a primeira fase foi vir conhecer o mecanismo e ver como estava. Foi uma pequena desilusão quando vi o estado em que a máquina estava, embora na altura se percebeu que a máquina era perfeitamente recuperável. Foi a desmontagem, a primeira compreensão dos mecanismos, de retirar todo o material que existia daqui para a oficina e depois lá fazer a desmontagem total, integral, peça a peça, rever todas as peças uma a uma, ver o que é que se tinha de fazer novo, o que é que se recuperava, como se recuperava, fazer pesquisa de, por exemplo, parafusos. Os parafusos da reigada que estão aqui em cima não existiam todos e eram necessários mais. Teve uma fábrica de Águeda que fez o favor de fabricar uma série de parafusos novos, iguais aos que existiam para o relógio. As partes metálicas foram decapadas, levaram um primeiro aparelho de proteção para o relógio poder estar na oficina sem pintura final para poder ser trabalhado. Foi a junção das peças, foi a mecanização, todos os elementos tiveram a ser mecanizados, foi a limpeza por decapagem de microsferas de vidro das partes de bronze. As partes metálicas foi por projeção de areia fina, não foram metalizadas. Neste caso estamos a falar de ferro com 170, 180 anos. Estudou-se um primário que é mais ou menos parecido com o primário marítimo para imunizar estas peças e foi isso que se fez. Fazer o projeto da parte superior que faltava, preparar todas essas peças, foram cortadas ao oxiplasma e depois retificadas, foi a construção do satélite de instrução aos ponteiros e no fim desmontar tudo, voltar a trazer quase 2 toneladas de relógio outra vez para a torre e voltar a montar tudo no sítio e afinar. Então este relógio é um relógio muito trabalhoso e nunca está terminado, tem que ter uma manutenção posta em marcha sempre contínua. Sabíamos que faltava grande parte do mecanismo, porque se percebia que havia aqui uma ligação entre os ponteiros e o mecanismo que não existia. Como tal, ele encontrava-se numa fase parcialmente desmontada e em que, inclusive, havia faltas de elementos do relógio de que se desconhecia por que razão, mas possivelmente por algumas tentativas de intervenção de restauro. O relógio foi desmontado peça a peça aqui, não tem por onde sair, e levado para a Marinha Grande, para a oficina, e lá foi limpo, foi montado. Voltou a ser todo desarmado, voltou a ser montado para as afinações finais, depois voltou a ser desarmado, no fim de estar tudo bem, para pintar, transportado para aqui, depois novamente armado aqui no sítio. Neste tipo de mecanismos, que são mecanismos totalmente manuais, de feitura manual, há sempre coisas novas, descobre sempre coisas, porque nenhum é igual. A descoberta aqui maior foi a nível da cinemática, este relógio ao nível da relação, digamos, da relação de poderes, da relação de forças entre os eixos patrões e os eixos secundários, é um relógio extraordinário. Este relógio está a trabalhar com 42 kg de peso em cada um dos trens de sinos e está a trabalhar apenas com 27 kg no motor. Este relógio, a nível de cinemática, é uma máquina extraordinária. A parte de cima teve de ser construída de acordo com o que estava e coordenar isso com as características da torre, com as coordenadas métricas da torre, com as do relógio e com o que se tinha a construir e implementar isso tudo no espaço disponível. Portanto, e depois também a pesquisa de materiais, porque não se nota, mas as asnas não são direitas, elas são cónicas, tudo isso foi um pouco complicado e tudo foram descobertas também. Este tipo de asnas eu nunca as tinha construído. Compreender o pensamento do João Ruiz Leite. Eu penso que essa foi a parte mais difícil, porque não existem até o momento dados documentais sobre quem foi o João Ruiz ou o João Rodrigues Leite. Sabemos que o relógio foi feito no Arsenal do Exército. O Arsenal do Exército, em todo o século XIX, ele foi criado em finais do século XVIII, salvo erro, penso que é uma coisa, é Pombalino. O Arsenal do Exército teve sempre grandes técnicos ao nível das mecânicas no seu todo, e quando se fala das mecânicas, na época falamos dos serralheiros de lima, dos serralheiros de martelo, que eram técnicas diferentes. Este relógio é um relógio em ferro forjado, numa época em que o luxo era o ferro fundido.
a partir do primeiro quartel do século XIX, até um bocadinho antes, o ferro fundido era o grande luxo da indústria. É quando nascem aquelas grandes vedações lindíssimas que nós vimos hoje nos nossos edifícios ainda preservadas. Todas estas rodas têm talho manual. Isto é talho manual. Ainda hoje a máquina, o que se fez para aqui de novo, foi construída a máquina, também que foi numa fresadora convencional que fiz esse trabalho, mas ainda hoje é difícil. E é preciso saber ter conhecimentos de matemática não profundos, mas conhecimentos de matemática prática, que é totalmente diferente da matemática empírica que se dá nas escolas e nas universidades. Aqui, a construção do relógio, embora seja uma forma simples, a construção de uma roda dentada é o passo, vezes o número de dentes, sobre o pi mais a altura do dente e depois mecanizar. Mas a ligação da matemática à parte prática, essa é a grande dificuldade, ainda hoje, uma dificuldade da indústria, quando é feito em trabalho todo manual. E temos de levar também em conta que o João Ruiz Leite não tinha uma máquina calculadora, por exemplo. Eu tenho, mas o João Ruiz Leite não tinha em 1830. Tudo isso são sinais de que o homem, ao fazer esta belíssima peça que temos aqui, e não só ele, como outros, eram artífices muito bons, que se tivessem a tecnologia de que nós hoje podemos dispor, o que é que eles não teriam feito? Porque este relógio foi construído especificamente para ter 24 horas de autonomia, não dá mais. Não é possível metê-lo a trabalhar mais tempo, porque não tem espaço físico para meter, quer dizer, teria, mas modificando o relógio. O Dom Fernando II não brincava em serviço. Penso que o relógio foi trazido mesmo para cá, ainda no tempo do Dom Fernando II, pelo estado que o relógio estava. Eu calculo que este relógio não trabalhou nos últimos 40 a 50 anos. Eu calculo. Nenhum relógio é igual. Porque tem toda uma componente humana muito grande. Uma componente manual. Fiz um diário, até para a minha própria lembrança, e para não ter de fazer um ponto. Serviu-me de ponto, e o diário também é um diário manuscrito, que vai ficar cá arquivado no Palácio, ou onde queiram. Portanto, isto é... E estão aqui registrados todos os passos que foram dados, todas as observações e outras coisas extras, mesmo alguns apontamentos históricos sobre o relógio e o homem que o fez e a época. O espaço onde se situa o mecanismo do relógio é o ponto mais alto da torre e que tinha, segundo os nossos registros fotográficos, revestimento em madeira. Nós repusemos ou recolocámos um revestimento em madeira também para garantir a estabilidade do ambiente dentro deste espaço e, a partir daí, a melhor conservação do objeto em metal. O mecanismo do relógio está acoplado a um conjunto de dois sinos de diferentes dimensões, um deles para assinalar os quartos de hora e o outro para assinalar as horas. As partes de madeira foram substituídas integralmente, porque não apresentavam efetivamente resistência. Os elementos em metal, que eram em ferro, que estavam muito oxidados, foram substituídos por elementos com o mesmo desenho, mas em aço inox. Portanto, para realizar esta operação foi necessário proceder à sua remoção, ao tratamento integral fora da sua posição original. Depois desse tratamento foram então repostos e estão neste momento em funcionamento em conjugação com o mecanismo, batendo os quartos de hora e batendo as horas como seria originalmente. A última opção que foi a de repor integralmente o movimento mecânico, sem qualquer assistência elétrica, com algumas obras também que fizemos no interior da torre e no exterior da torre. Estimamos que ronda os 35 mil euros de investimento total nesta torre do relógio. Uma das premissas era que o espaço cá em cima e a parte das obras também que se desenvolveram na torre do relógio foi para permitir a visita condicionada, obviamente. O acesso a uma torre do relógio com estas características tem de ser, obviamente, limitado por questões de capacidade física das próprias pessoas de acederem cá e da capacidade física do próprio espaço. Nós não conseguimos ter aqui muitas pessoas ao mesmo tempo. No entanto, achamos que a máquina em si, monumental como é, que seria uma pena não poder ser vista pelo público, não em geral, mas para públicos específicos com visitas marcadas. Portanto, a intenção é essa mesmo, é de abrir este espaço ao público, exatamente.